Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, quero destacar as colisões mecânicas. Colisões essas também podem ser chamadas de choques mecânicos. A colisão mecânica, ela vai ser dividida na aula de hoje em 4 etapas. Primeiro, para que ela ocorra, tem que acontecer uma aproximação entre os corpos envolvidos na colisão. E no momento, então, que há o contato entre os corpos, inicia uma etapa conhecida como deformação, onde as energias cinéticas envolvidas entre os corpos, ela é convertida na energia potencial elástica, de forma que esta fase, ela termina quando a velocidade relativa entre os corpos torna-se nula. E aí inicia a outra etapa chamada de restituição, onde nesta etapa ocorre a reconversão total ou parcial da energia potencial elástica que foi armazenada durante a deformação na energia cinética. Eu quero destacar que esta fase, chamada de restituição, ela pode ou não gerar a próxima etapa, que é o que a gente vai estar chamando de afastamento. Caso os corpos permaneçam colados durante a restituição, não haverá fim à fase de restituição, logo não haverá também a fase de afastamento entre os corpos. Bem, as colisões conhecidas são 3 na sua totalidade. A colisão elástica, nós temos a colisão parcialmente elástica e a colisão inelástica, onde lá na frente a gente vai estar destacando as características de cada tipo de colisão aqui envolvido. Bem, pessoal, na colisão, o que a gente verifica que é a aproximação, tá? A deformação no momento do contato entre os corpos. Nesta etapa, cada corpo troca força com o outro corpo, a gente isola o sistema e considera que nesse sistema há troca de forças, serão troca de forças internas, por isso haverá a conservação do momento linear, porque o impulso gerado pela primeira força anula o impulso da segunda força. Lembrando que a área definida da força no tempo gera o impulso, então o impulso proveniente de um anula o impulso proveniente do outro, de forma que há a conservação do momento linear. E eu também quero destacar que na fase da colisão, para que a gente classifique cada uma delas, identificando ela como sendo uma colisão elástica, parcialmente elástica ou inelástica, é importante a gente medir o elemento chamado de coeficiente de restituição, aqui simbolizado pela letra E, porque esse coeficiente, ele consegue avaliar a energia envolvida durante a colisão por meio da sua velocidade. Só que a velocidade aqui destacada, ela é uma velocidade relativa, comparado à velocidade relativa do qual os corpos irão se afastar e relacionado com a velocidade relativa com que eles se aproximam. Por isso que ele é medido como sendo o módulo da velocidade relativa de afastamento pelo módulo da velocidade relativa de aproximação. E é por meio deste coeficiente que a gente vai indicar o tipo de colisão envolvida. Como a gente falou em velocidade relativa, vale a pena aqui a gente relembrar, tá, alguns casos de velocidade relativa. O primeiro caso é o caso onde os corpos irão apresentar o mesmo sentido. Note que a velocidade do corpo A é maior do que a velocidade do corpo B. Então, a gente poderá, descrever que entre o A e o B haverá uma velocidade relativa de aproximação do A em relação ao B. E, neste caso, a velocidade relativa ela é medida como sendo a velocidade do corpo A menos a velocidade do corpo B. Então, ao terem o mesmo sentido, a velocidade relativa ela é quantificada pela diferença das duas velocidades envolvidas. Então, aqui eu terei a velocidade do A e aqui eu terei a velocidade do B. Lembrando que, neste caso, está
acontecendo uma aproximação. Então, a velocidade relativa de A em B é uma velocidade relativa de aproximação. Tendo sentidos opostos, aqui eu tenho a velocidade do A e aqui eu tenho a velocidade do B. Então, a velocidade relativa entre A e B, nesta questão onde eles terão sentidos opostos, vai ser dado pela soma da velocidade do A mais a velocidade do B. Note que os dois corpos estão encaminhando para uma colisão. Então, aqui haverá também uma aproximação. Então, se a gente fosse destacar, tanto no primeiro caso quanto no segundo, nós teremos dois casos de velocidade relativa de aproximação, de forma que eles têm o mesmo sentido, e você vai tomar a velocidade de um menos o do outro, e quando eles tiverem sentidos opostos, você vai obter a velocidade relativa pela soma das duas velocidades. Vejamos aqui um outro caso. Agora, a velocidade do B, ela é maior do que a velocidade do A. Então, essa velocidade relativa, ela é uma velocidade relativa de afastamento, de forma que eu terei uma velocidade relativa de afastamento, que seria do B em relação ao A. Então, nós teremos aqui uma velocidade relativa de afastamento, pelo fato da velocidade do B ser maior do que a velocidade do A. Note que ambos têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então, a velocidade relativa vai ficar a velocidade do B menos a velocidade do A. Se eles tiverem sentidos opostos, mas cada vez mais eles vão se separando entre si, porém, eles irão apresentar sentidos opostos, mas se afastando. Então, a velocidade relativa de afastamento, neste caso, caso eles tenham sentidos opostos, vai ser dado pela soma das duas velocidades, velocidade do A e a velocidade do B. Então, neste caso, nós teremos uma velocidade relativa de afastamento entre os corpos A e B, porém, eles terão sentidos contrários, e quando eles tiverem sentidos contrários, você vai medir a velocidade relativa como sendo a soma das duas velocidades. Bem, pessoal, agora evidenciando, tá? Cada tipo de colisão envolvida vai ter uma característica. Na colisão elástica, a gente vai perceber que não há perda de energia mecânica. Note que essa bola quicando aqui, ó, ela, né, parte de uma posição e ela colide com o piso e sempre volta à mesma posição. A gente então pode constatar que o tipo de colisão envolvida com esse piso é um tipo de colisão elástica, pois esta bola não está perdendo energia conforme ela vai colidindo com o piso. Um outro caso que a gente, inclusive, destacou no exemplo anterior é o caso de uma bola solta, no qual ela transfere totalmente a sua energia para esse carrinho. Então, neste caso, como a energia antes da colisão acaba sendo transferida para o corpo para que ele venha a ter aquela forma de energia, então o tipo de colisão envolvida é a colisão elástica. Mas tem outras características. A gente vai então admitir, primeiramente, que a velocidade relativa de afastamento entre os corpos, ela é igual à velocidade relativa de aproximação, para que ela seja uma colisão elástica. A energia cinética, que é a energia mecânica do corpo antes e depois, é a mesma, e o coeficiente de restituição, ele acaba sendo 1, porque ele é a razão entre a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Então, neste caso, a gente garante uma colisão elástica. Vejamos um caso propriamente dito de colisão. Esse corpo, que é o caminhãozinho, ele tem, ó, uma quantidade de momento linear de 60 mil kg/m por segundo, enquanto que o carro inicialmente não tem nada de momento linear. Quando ocorre a colisão, a gente nota que ambos passam a ter velocidade, mas o momento linear antes da colisão acaba sendo igual ao momento linear depois, de forma que quando você compara a quantidade de energia que o caminhão teria antes da colisão, é exatamente igual à quantidade de energia, tá, depois da colisão, certo? Então, é importante a gente destacar que esse tipo de colisão envolvida é uma colisão do tipo elástica.
Já a colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica conhecida é o tipo de colisão que o corpo, quando ele começa a colidir, ele vai perdendo energia, de forma que eu posso caracterizar que a velocidade relativa de afastamento é menor do que a velocidade relativa de aproximação. A energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética após a colisão, e por esse motivo o coeficiente de restituição para esse tipo de colisão ele será um número entre 0 e 1. Bem, a colisão não elástica ou perfeitamente inelástica, ela tem ainda uma especificidade diferente das demais, de forma que o corpo, antes de colidir, ele tem uma velocidade relativa de aproximação, mas ele não se afasta, tá? Então, essa é a primeira característica. Então, não há velocidade relativa de afastamento entre os corpos, ou seja, o corpo ele vai bater e vai permanecer colado, de forma que não haverá a outra última etapa chamada de restituição, ou não haverá afastamento entre os corpos. E isso vai caracterizar esse tipo de colisão. Então, a velocidade relativa de afastamento não há, por isso ela é menor do que a velocidade relativa de aproximação. A energia cinética envolvida entre os corpos antes, ela é simplesmente, aqui ela é maior, tá, pessoal? A energia cinética, tem um pequeno erro aqui, ó. A energia cinética antes da colisão, ela é maior do que a energia cinética após a colisão, e o coeficiente de restituição ele não terá valor, ou seja, ele será nulo, porque não haverá afastamento entre esses corpos. Aqui eu tenho um exemplo evidenciando esse tipo de colisão. Note que o corpo, que uma vez que ele colide, ele permanece colado no corpo. E também aqui é importante destacar, ó, que o momento linear antes é de 60 mil, depois que ocorre, tá, a colisão, você soma o momento linear do caminhão com o momento linear do carro, e você nota que um é 45 mil, o outro é 15, totalizando 60 mil. Isso indica que o momento linear antes da colisão é igual ao momento linear depois da colisão. Por isso, eu destaquei aqui um quadro sinótico para a gente poder destacar as características para cada tipo de colisão. Primeiro, se a colisão for perfeitamente elástica ou elástica, o coeficiente de restituição, como a gente destacou, ele será igual a 1, e a energia cinética depois é igual à energia cinética antes. E aí a gente tem aqui um caso, né, antes da colisão de colida, e depois eles permanecem de forma que um vai para um lado, o outro vai para o outro, tá? Mas a energia antes da colisão é igual à energia cinética depois. A colisão parcialmente elástica, já há uma perda dessa energia, de forma que o coeficiente de restituição ele fica entre 0 e 1, e a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. E a energia, ou melhor, e o tipo de colisão não elástica ou perfeitamente inelástica ou inelástica, tá, terá coeficiente de restituição nulo, de forma que a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. Ou seja, o corpo ele vai colidir com o outro, mas ele vai permanecer colado. E aqui é importante destacar que em todos os casos ocorre a conservação do momento linear. Vejamos aqui um primeiro caso, tá, que a gente vai então classificar o tipo de colisão envolvido, e além de evidenciar o tipo de colisão, a gente vai determinar o coeficiente de restituição. Bem, como é o coeficiente de restituição que avalia o tipo de colisão, eu vou começar logo por ele. Letra A, eu vou ter que medir a velocidade relativa de afastamento e depois dividir pela velocidade relativa de aproximação. Então, isso aqui, o que é o coeficiente de restituição, ele vai ser dado pelo módulo. Então, na letra A,
eu vou medir a velocidade relativa de afastamento. Vamos ver aqui, ó. A gente nota que o B se afasta do A, onde o B vai ter uma velocidade de 12. Como eles têm o mesmo sentido, e a velocidade do A é 7. Então, 7 menos 12 daria 5 metros por segundo de velocidade relativa de afastamento. Vamos ver agora como é que fica a velocidade relativa de aproximação. Na aproximação, os dois móveis têm sentidos opostos. Então, você vai somar a velocidade do A, que é 15, mais a velocidade do B, que é 5, totalizando 20 metros por segundo. Vamos medir, neste caso, como é que vai ficar o coeficiente de restituição. Você vai pegar a velocidade relativa de afastamento, que é 5, e dividir pela velocidade relativa de aproximação, que vale 20. Então, como os corpos permaneceram colados, tá? E a gente vai notar que eles permanecem separados, e a gente vai notar que o coeficiente de restituição, ele dá um número entre 0 e 1, neste caso o valor aqui obtido é de 1/4, né? 0,25, a gente então pode dizer que o tipo de colisão envolvida foi uma colisão parcialmente elástica. Tá? Então, o tipo de colisão envolvido é uma colisão parcialmente elástica. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente nota que o projeto tem 400 metros por segundo, enquanto que o bloco está parado. Então, há uma aproximação de 400 metros por segundo, porém não há um afastamento entre o projétil e o bloco. Então, a gente já pode destacar que a velocidade relativa de afastamento é igual a 0. Se a velocidade relativa de afastamento é 0, vai ficar 0 dividido por 400. Logo, o coeficiente de restituição é igual a 0. Como os corpos permanecem colados, então a gente pode dizer que o tipo de colisão envolvido será uma colisão inelástica ou não elástica, tá bom? Então, letra B, inelástica, porque o coeficiente de restituição é 0, e a gente nota que depois da colisão, os corpos permaneceram colados entre si. Vamos para a letra C. Na letra C, a gente nota que há uma velocidade relativa de aproximação, antes aqui, ó, do A para o B de 10, tá? Porque o B está parado, então a velocidade relativa de aproximação é 10. E nós iremos perceber que depois que ocorre a colisão, o A fica parado e o B apresenta 10. Então, ou seja, o B se afasta com a mesma velocidade com que houve a aproximação. Então, neste caso, quando você fizer a velocidade relativa de afastamento pela aproximação, você vai notar que vai dar o mesmo valor, ou seja, vai ficar 10 dividido por 10, e esse valor vai ser igual a 1, caracterizando que o tipo de colisão envolvido é uma colisão elástica, ou também chamada de colisão perfeitamente elástica. E, por fim, o item D. Nós iremos perceber, então, que a velocidade relativa de aproximação, nota que eles têm sentidos contrários. Então, vai ficar a velocidade do A, que é 7, mais a velocidade do B, que é 10. Então, somando 7 mais 3, daria 10 metros por segundo de velocidade relativa de aproximação. E o afastamento entre eles, note que o B vai embora se afastando do A com 4 e o A se afastando do B com 2. Então, como eles têm sentidos contrários, você também vai ter que efetuar a soma. Vai ficar, então, 2 mais 4, totalizando 6 metros por segundo. O coeficiente de restituição vai ser a velocidade relativa de afastamento, que é 6, pela velocidade relativa de aproximação, que é 10. E aqui nos dando um valor de 0,6. Como esse número é entre 0 e 1, logo nós iremos destacar que ocorreu uma colisão parcialmente elástica. Então, é desta maneira que a gente vai diferenciar cada tipo de colisão envolvida.
Vejamos aqui uma outra questão, o exercício de número 2, que diz assim: um vagão A, ele tem a massa de 10 toneladas, lembrando que 10 toneladas é 10.000 quilogramas, move-se com uma velocidade escalar, olha só, de 0,4 metros por segundo, sobre os trilhos horizontais, sem atrito, até colidir com outro vagão B, que tem uma massa de 20 toneladas, ou seja, 20.000 quilogramas, que estava inicialmente em repouso, ou seja, ele estava parado. Após a colisão, o vagão A fica parado e a energia cinética final do vagão B vai ser de quanto? Então, o que a gente pode perceber? Que todo e qualquer caso de colisão, há a conservação do momento linear. Então, se a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois, aqui eu não posso garantir que a colisão foi perfeitamente elástica, né? Ou parcialmente elástica. É importante a gente destacar aqui que há esse tipo de conservação, porque trata-se de uma colisão, tá bom? Então, por que a gente vai fazer essa aplicação? Porque eu preciso, para poder medir a energia cinética do vagão B, eu preciso saber a velocidade dele. Lembrando que a energia cinética do vagão B é a massa do vagão B, velocidade do vagão B ao quadrado sobre 2. Como eu não sei a velocidade do vagão B, eu vou aplicar a conservação do momento para ele me fornecer esse resultado. A quantidade de movimento antes, só quem tem movimento antes é o vagão A. Vai ficar então a massa do vagão A, velocidade do A, enquanto que quem vai ter quantidade de movimento depois é apenas o vagão B. Logo vai ficar a massa do vagão B, velocidade do vagão B, e aqui então eu consigo determinar a velocidade para poder medir a energia cinética. Então aqui, a massa do vagão A vale 10.000, então eu tenho aqui 10.000, vezes a velocidade do vagão A, 0,4, massa do vagão B, 20.000, velocidade do vagão B. Então, aqui eu posso simplificar logo, né? 10.000 por 20.000, e fazendo isso, eu tenho 2 deste lado, tá? Então, vai ficar 2 vezes a velocidade do vagão B. Então, para descobrir a velocidade do vagão B, eu pego o valor que está do outro lado, que é 0,4, divido por 2. E aí eu terei o valor de 0,2 metros por segundo, a velocidade escalar do vagão B. Com isso, eu posso agora medir a energia cinética desse vagão B. Tomando a sua massa, que neste caso vale 20.000, vezes a velocidade dele, que é 0,2 elevado ao quadrado sobre 2. Posso simplificar logo aqui, ó. 20.000 por 2 dá 10.000, e 0,2 ao quadrado dá 0,04. Então, se você pegar 0,2 ao quadrado dá 0,04, e ao multiplicar por 10.000, o valor encontrado aqui, pessoal, será de quanto? De 400 joules, dando, portanto, a letra C de casa. Então, está aqui um exercício envolvendo conservação no momento e também, né, destacando a energia cinética. Se você quer saber o tipo de colisão envolvido, compara a energia cinética antes. Vamos fazer isso, gente? Ó, a questão não quer saber isso, mas nós vamos fazer extra, né? Quanto seria a energia cinética antes da colisão? Antes da colisão, só quem tem movimento é o A. Então, vai ficar a velocidade do A vezes a massa, tá? Vai ficar massa, velocidade do A ao quadrado sobre 2. A massa do vagão é 10.000. A velocidade do vagão é 0,4, então vai ficar ao quadrado sobre 2. Quando você medir a energia cinética antes da colisão, eu terei 0,4 ao quadrado, vai dar 0,16. Se você multiplicar esse valor por 10.000, você vai ter o valor de 1.600 dividido por 2, dá quanto? 800. Então, a gente nota que, apesar da questão não pedir,
eu percebo que a energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética depois da colisão. E isso, então, me permite dizer que a colisão envolvida nesse vagão é uma colisão parcialmente elástica, pelo fato de, ao compararmos os valores, né, de energia cinética, notamos que a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. E para fechar a nossa aula de hoje, vamos destacar um outro tipo de colisão aqui bem interessante, ó. No exercício aqui destacado, ele diz assim, um peixe que tem, eu vou chamar então esse primeiro peixe de peixe A. Esse peixe A, ele tem 15 quilogramas, e ele nada com a velocidade, eu vou chamar de VA, de 1,5 metros por segundo. Subitamente engole um peixe de 3 kg. Então, um peixe de 3 kg, eu vou dizer que ele é um peixe B, que estava inicialmente em repouso. Então, a velocidade inicial do peixe B vale 0. Despreze qualquer efeito de arrasto da água. Letra A, acha a velocidade escalar do peixe maior imediatamente após, né, ele devorar o peixe menor. Então, a letra A trata-se de uma colisão e, ao se tratar de uma colisão, a gente tem aqui um peixe maior, que tem aqui uma velocidade A. Esse peixe maior está muito bravo, ó, tá? Está faminto. E aqui nós temos, né, que a massa dele, 15 quilogramas, massa do peixe maior, enquanto que aqui eu tenho um pequeno peixe, muito aflito por sinal, né? E que apresenta uma velocidade 0, mas a massa desse peixe menor, como aqui está sendo destacado, é de 3 kg. Então, antes de ocorrer a colisão ou, né, o maior engoliu o menor, só quem tem momento linear é o peixe A. Então, a quantidade de movimento antes da refeição é a massa de A, velocidade de A. A massa de A vale 15 e a velocidade do A, como a gente viu, vale 1,5. E isso aqui é igual a quanto? Se a gente for, né, efetuar a conta, é 15 vezes 1,5, dá 22,5 quilograma metros por segundo. E depois que ocorre a refeição, ou seja, o peixe maior, né, ele está muito mais feliz, a gente quer saber então aqui qual é a velocidade desse conjunto após a refeição, né? Como a gente está destacando. Gente, como o maior engoliu o menor, nós temos um caso de colisão inelástica. Então, todo e qualquer caso de colisão, o momento linear antes é igual ao momento linear depois. E o que eu quero saber é exatamente a velocidade depois. Então, antes da colisão, eu já fiz a conta, eu tenho 22,5 e a quantidade de movimento depois é a massa do conjunto, velocidade do conjunto. Então, eu tenho 22,5, a massa do conjunto é só somar a massa do peixe maior mais a massa do peixe menor, vai totalizar 18 vezes a velocidade, né, do conjunto. Logo, a velocidade do conjunto vai ficar 22,5 dividido por 18. E ao efetuar essa continha bem simples, né, basta dividir aí 22,5 por 18, e o valor aqui encontrado será um valor de 1,25 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do peixe maior após ele devorar, ou melhor, engolir o peixe menor. Letra B de bola. Deixa eu trocar a cor para o branco, para ficar melhor. Na letra B, ele quer saber quanta energia foi dissipada na refeição. Então, a gente vai medir a energia cinética antes da colisão,
que é a massa do peixe A, velocidade do peixe A ao quadrado sobre 2. Massa do peixe A, 15. Velocidade dele é 1,5 ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar assim, pessoal. 1,5 ao quadrado vezes o 15 dividido por 2, nós teremos o valor de 16,875 joule de energia cinética antes, e a energia cinética depois da colisão será a massa do conjunto, velocidade do conjunto ao quadrado sobre 2. A massa do conjunto é somar a massa do A com B, totalizando 18. A massa do conjunto a gente descobriu que é 1,25 ao quadrado e vai ficar aqui dividido por 2. Se você pegar, então, 1,25 ao quadrado, a gente vai ter aqui 1,25 ao quadrado, dará um valor de 1,5625. Você multiplicando por 18 daria 28,125 e dividido por 2 eu terei um valor de 14,625 joule de energia. Então, para que a gente consiga medir a energia dissipada, você vai fazer a diferença entre a energia cinética depois menos a energia cinética antes desta colisão. Então, ao subtrair esse valor de 14,0625 do valor que foi 16,875, nós teremos aqui, tá, uma diferença de energia que dará de 2,8125 joule especificamente, tá bom? Então, essa foi a quantidade de energia dissipada nesse tipo de colisão, que neste caso tratou-se de uma refeição, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Eu já peço que vocês sigam o nosso Instagram, Física na Rede, Professor Marcelo Martins, e não deixe também de te inscrever neste canal, ativando o sininho para poder receber os nossos vídeos em primeira mão. E, para finalizar, deixe o like aí, pessoal, porque isso contribui bastante com o nosso trabalho. Até a próxima, senhores. Tchau, tchau.